Boa noite a todos. Estamos começando o estudo bíblico, classe bíblica online, sobre as parábolas de Jesus. E chegamos à terceira, ou se não me engano, a quarta parábola do grupo de parábolas que fala a respeito da segunda vinda de Jesus. E esta é a mais profunda, que tem mais detalhes a respeito de como será a vinda dele, o que ocorre antes, qual é o grupo de pessoas que espera. Novamente haverá dois grupos, né? Se estamos falando de 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. Temos muita simbologia, muito a aprender. Vai ser uma bênção, com certeza. Para iniciarmos nosso estudo, vamos pedir a presença do Espírito Santo. Irmão Moisés vai orar por nós, por favor. Oremos. Grandioso Deus e bondoso Pai que habita nos mais altos céus, mas que se faz presente aqui através do Espírito Santo. Senhor Deus, quão é bom, quão maravilhoso é estarmos reunidos, Senhor Deus, em Teu nome, entre irmãos, para estudarmos as palavras de Jesus, Senhor. As palavras de Jesus que foram mencionadas através de parábolas, hoje, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender a mensagem que está nesta parábola. Ajuda-nos, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, a porção necessária do Espírito Santo, Pai, para nos dar discernimento, sabedoria, para compreendermos, Senhor Deus, a tua mensagem através das parábolas. Também aqueles que ouvirão posteriormente através das redes sociais. Abençoa também o instrutor, que é o nosso irmão Johan, dando-lhe sabedoria e entendimento cada vez mais para que possamos, Senhor Deus, nos reunirmos muitas outras vezes para continuarmos estudando a tua palavra. Pedimos nesse instante que o Senhor abençoe nossos familiares também e abençoa abundantemente, Senhor, cada um de nós nesse instante, através do teu Santo Espírito, dando Deus entendimento, para que nós possamos, Senhor, compreender os detalhes dessa parábola que vamos estudar hoje, Senhor. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Nós temos hoje a parábola das 10 virgens. Estava comentando offline, né? Creio que nós precisaremos dividir esta parábola em duas partes, porque nós analisaremos detalhe por palavra, detalhe por detalhe, e, se possível for, dependendo do versículo, né? Palavra por palavra. Sempre começamos nosso estudo com as palavras de Cristo, nos lembrando qual é o propósito das parábolas. Mateus 13, 34 e 35 diz: Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Estamos agora descobrindo coisas ocultas a respeito da segunda vinda de Jesus desde a fundação do mundo. Só o Criador e o autor da palavra de Deus, o próprio Cristo, poderia resumir de maneira maravilhosa esta parábola com seus ensinos. Então, nós já vimos a parábola do ladrão da noite, nós já vimos a parábola do servo bom e mau, e Jesus, nessas parábolas, sempre está dividindo em dois grupos as pessoas. Agora ele vai um pouco mais a fundo e vai dividir as 10 virgens em dois grupos de 5 virgens cada. Esse texto, Mateus 25, que contém a parábola das 10 virgens, está logo após Mateus 24, o que é muito interessante. Então, precisamos ter a perspectiva cronológica das palavras de Cristo e, principalmente, entendermos que há uma perspectiva profética, escatológica, para o cumprimento desta parábola.
Vamos lembrar de que no nosso canal, né, os amigos que nos acompanham há mais tempo, nós já fizemos uma série sobre Mateus 24, então sabemos o motivo pelo qual Cristo falou e Mateus escreveu até chegar até nós, né? Mateus 24, como uma resposta para duas perguntas. Quando ocorrerão estas coisas para o final do mundo e qual será o sinal da tua vinda? Demoramos 8 capítulos ou mais, né, para responder essas duas perguntas, pois Jesus é muito profundo ao responder às indagações dos seus filhos. Então, a parábola das 10 virgens vai responder como nós podemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus, tá bom? Então, vamos ter em mente, Jesus repete e ele aprofunda, repete para reforçar e estar certos nós de que a ênfase é muito clara. Dois grupos, estar alertas, estar vigiando. Então, nesta parábola, nós veremos um detalhe que será como nós devemos nos preparar, tá bom? Então, como a parábola é muito rica, nós não vamos começar direto analisando a simbologia passo a passo. Nós vamos começar com a leitura. Uma leitura simples, direta do texto bíblico, para que possamos depois analisar palavra por palavra. Então, vamos para o texto bíblico. Esta parábola se encontra em Mateus 25. Os versículos 1 a 4 dizem o seguinte: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, ou imprudentes, ou tolas, né? Em outras versões. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Versículos 5 a 8. E tardando o esposo, tosquinejaram todas, ou dormiram, né, na maioria das versões, e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Então, nós vemos aqui um texto muito conhecido. Quantas vezes nós já ouvimos mensagens, pregações, sermões a respeito da profundidade desta parábola? Então, novamente, nós vemos aqui de Jesus fazendo uma comparação. Lembrem-se, né? Quando nós estudamos o capítulo 1, o objetivo das parábolas, uma parábola, de maneira resumida, é uma comparação. Então, o reino de Deus agora é comparado com o quê? Com 10 virgens. Ok? Em que sentido o reino de Deus é semelhante a 10 virgens? Vamos entender o que representam as 10 virgens. Ok? Vamos usar uma simbologia já conhecida por todos, apenas pelo nosso tempo, né? Que uma virgem, uma mulher pura, representa uma igreja, a igreja pura. A mulher prostituída, Apocalipse 17 confirma isso, né, no texto bíblico, não lembro agora o verso, que uma mulher prostituída, representa uma igreja desviada da verdade, apóstata. Então, aqui nós temos dois grupos, 5 prudentes e 5 insensatas, ou tolas. Há um detalhe interessante que não pode passar desapercebido. Nas parábolas anteriores, Jesus sempre dividindo em dois grupos, há uma diferenciação, uma diferença entre bons e maus. Na parábola da rede, peixes bons, que são aproveitados no mercado, peixes ruins, né, ou produtos, animais colhidos junto com lixo do mar,
representam aqueles que serão lançados fora, representando os ímpios ou os maus. O trigo e o joio será queimado. O servo bom e o servo mau, o mau disse, o meu senhor demora em vir. Os lavradores bons e os lavradores maus, os lavradores que multiplicam os seus talentos e o lavrador que esconde o seu talento. Então, há uma distinção muito clara, bons e maus. No caso das 10 virgens, essa separação é entre pessoas boas, porque as 10 pertencem à igreja pura, que tem uma fé pura, que representa o povo de Deus. Então, é o primeiro momento, dentre os grupos de parábolas que Jesus fala a respeito da sua segunda vinda, que 5 são do povo de Deus e outras 5 são do povo de Deus. As 10 são da igreja. As 10 têm fé, as 10 são crentes em Jesus, acreditam na palavra de Deus, têm doutrina pura, tá bom? Então, esse detalhe é muito interessante para o início do nosso estudo. Vejamos o que diz 2 Coríntios. Perdão, eu não terminei de ler a parábola, me adiantando nos meus argumentos aqui. Terminemos de ler a parábola que se encontra em Mateus 25, 9 a 3. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feita a leitura, feita essa distinção de dois grupos de pessoas boas, umas que são prudentes e outras não prudentes, vamos fazer a leitura de 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então aqui identificamos que as virgens representam o quê? As pessoas que estão aguardando a Cristo, hoje na figura de noivo e depois da realização das bodas será o esposo. Então, confirmando, né, com aquela introdução da mulher pura e a mulher prostituta, nós vemos de que as 10 mulheres representam a igreja. São virgens porque tem essa igreja uma fé pura, tá bom? Então, agora vamos analisar versículo por versículo cada uma das palavras de Cristo em relação à simbologia, aplicação e mais detalhes. Leiamos então novamente, agora Mateus 25, 1. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então vamos entender o que pode representar o número 10, para começar, tá bom? E na Bíblia nós temos diversos números que aparecem. O número 3, o número 2, o número 4, 4 direções cardeais, o número 7 da perfeição, dias da semana, o número 12, representando ao povo de Deus, 12 tribos de Israel, 12 discípulos, 10 mandamentos, já faz referência ao número 10 do número das mulheres das parábolas. Por que Jesus escolheu 10? Na Bíblia, o número 10 pode ter duas possibilidades de representação. Primeiro, totalidade,
porque os 10 mandamentos representam a totalidade, resumem do caráter de Deus, que é amor. Dando um outro exemplo, o reino de Roma, na imagem de Daniel 2, se dividiu em 10 dedos, os pés, né? Então, esses 10 formaram, antes da divisão, um único reino. Então, esse número traz referência à totalidade, tá bom? Completude. Porém, existe outra possibilidade de que o número 10 representa o mínimo. O dízimo, a palavra dízimo vem da palavra 10, que na cultura hebraica e no hebraico representa mínimo. Quando nós relembramos a história de Abraão conversando com o anjo, que era na verdade Jesus, intercedendo Abraão pela cidade de Sodoma e Gomorra, nós podemos ver que Abraão começa, né? Se houverem 50, 40, 20, 30, estou exagerando os números, né? Quando ele diz 10, não está usando o número da nossa numerologia hispânica, ocidental. Ele está usando uma palavra que no hebraico significa mínimo. Dessa forma, é, Abraão, na cultura dele e na maneira dele contar os números, ele não podia diminuir mais. Ele não podia chegar a 5, 1, porque o 10 representava o mínimo. De tamanha abundância que Deus dava, né, aos patriarcas, o mínimo número que era usado para as negociações, conversões, era 10, tá bom? E abro um parênteses muito curto, né, para dizer que Deus pede para que nós devolvamos a Ele o quê? O mínimo, 10% das nossas entradas. Precisamos ser o quê? Fiéis ao reconhecer que Ele é dono de tudo, mas Ele tem direito de tudo, mas Ele só nos pede o quê? O mínimo, 10%, para que reconheçamos quem é dono de tudo que nós possuímos e temos, tá bom? Fechado parênteses, nós podemos tratar das duas possibilidades. Na nossa humilde opinião, é mais provável que o número 10 represente a totalidade. Totalidade de quê? Da igreja, porque estamos falando de mulheres. Então, essa igreja se encontra no planeta inteiro. Está representando um grupo de pessoas global, tá bom? Até porque existem outras igrejas, denominações que não têm as características, né, que se encontram em Apocalipse 12, 17, representando a igreja pura dos últimos dias, a igreja remanescente, tá bom? Então, outra palavra que nós vimos no versículo 1, e está aqui, né, elas tinham lâmpadas. Creio que essa simbologia vai ser mais rápida a gente entender, porque uma lâmpada traz luz. E biblicamente falando, creio que todos sabem de cor, Salmo 119, 105 diz de que lâmpada é para os meus pés a tua palavra e lumbreira para o meu caminho. A Bíblia fornece luz para o nosso caminho. No meio a tanta confusão que nós vivemos hoje, a verdade absoluta que se encontra na Bíblia nos liberta de qualquer engano, de qualquer confusão, nos traz discernimento, sabedoria. Isso quer dizer que todas elas, as 10, tinham conhecimento da palavra de Deus, tinham doutrinas puras baseadas na Bíblia, ok? Então é sempre bom lembrar, quando Jesus está contando este grupo de parábolas relacionadas à segunda vinda, ele está respondendo e está explicando apenas para os discípulos. Então, por dois motivos, esta parábola é especial. É uma resposta apenas explicada para os discípulos, não para as multidões. E segundo, as 10 representam o povo de Deus. Ok? Sempre recorremos à inspiração, né, de Ellen White também para confirmar. Vejam o que ela diz no livro Parábolas de Jesus, na página 222. Os dois grupos de vigias representam as duas classes de pessoas, né, que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens, porque professam fé pura.
As lâmpadas representam a palavra de Deus, diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 109, 105. Então eu me antecipei, né, parafraseei as palavras dela, mas é importante só reforçar. As 10 pertencem ao povo escolhido de Deus, tá bom? Vamos agora falar a respeito do contexto em que ocorria o casamento. Casamento naquela época era muito diferente do que nós vemos e conhecemos hoje no nosso mundo ocidental. Naquela época, o casamento era realizado entre uma aliança, um acordo entre o pai da noiva e o candidato a esposo, o noivo. A noiva não se fazia presente no momento do acordo, ok? O noivo pagava um dote como garantia do seu amor pela noiva e essa segurança transmitia duas mensagens para o pai da noiva. Ele tinha que ter certeza, né, que o futuro genro, ele tinha condições para cuidar da filha e que ele era uma pessoa trabalhadora. E aqui nós temos a lembrança, né, de Jacó trabalhando para seu tio Labão. Ele pagou o dote através do trabalho dele por 7 anos. Tudo bem que ele foi enganado, trabalhou mesmo assim, amando ele a Raquel, tá bom? Então, caso, como era a questão do dote, como que era utilizado? Caso o esposo morresse, o dote era usado para sustentar a viúva. E esse contrato era feito entre as duas partes que estabeleceriam esse contrato ou aliança de casamento. A gente sabe muito bem que muitas pessoas vão pensar que isso era muito machista, muito. Não estamos entrando nesse mérito, não há, a Bíblia não tem intenções, Jesus muito menos de, ao contar isso, dizer que ele era a favor ou não do que ocorria, mas o mais importante é entendermos de que nessas analogias vemos muitos detalhes a respeito da salvação, do plano da salvação, porque estamos analisando os mistérios da piedade desde a fundação do mundo. Então, feito o acordo, né, ainda poderiam passar alguns dias ou semanas, inclusive meses, e daí surgiu e chegou até nós aquela questão do noivado, né? Quando duas pessoas ficam noivas, não casam instantaneamente. Mas na parábola não se comenta exatamente quanto tempo se passou desde o acordo feito entre o pai e o noivo, tá bom? Então, terminado o acordo, e poderia ser imediatamente também, nada impedia, né? O noivo saía da casa do pai da noiva e ia buscar a sua noiva na casa dela. E esse tempo do deslocamento poderia ser um pouco longo, demorado, que remete à demora da vinda e da chegada do noivo. Então, a parte mais importante do casamento daquela época era a celebração, a ceia, as bodas, tá bom? Que eram chamadas, né? Inclusive nós vimos uma parábola, né? As bodas, né? Do cordeiro, ou a celebração, as bodas do casamento. Então, às vezes, naquela época, a noiva tinha um grupo de donzelas ou virgens que acompanhavam ela enquanto o noivo não chegava. Então ela e elas ficavam esperando, ela estava toda vestida, pronta, na casa dela, e as moças aguardavam e mostravam o caminho para o noivo no final da sua caminhada, né? Através da iluminação do caminho, porque ele chegava no início da noite, para que o noivo pudesse entrar na casa da noiva e assim iniciar as bodas. Para quem já gosta das comparações, né? Os paralelismos, e só analisando o que, como era realizado o casamento daquela época, nós já podemos indagar que o casamento ocorre antes da celebração. E nós vamos entender a quem representa o pai e a quem representa o noivo, tá bom? Mas creio que muitos de vocês já foram entendendo, pois estamos falando do plano da salvação.
Então, quando acontecem as bodas, tudo isso ilustra algo muito profundo em, em termos espirituais. Quando acontecerão as bodas, ou já aconteceram, quando o noivo chega, as bodas já aconteceram. Ele chega para a celebração. Esse detalhe é muito interessante, porque as bodas ocorrem entre o pai e o noivo. E antecipando já, né, já que está tudo conspirando para a gente definir essa simbologia, o pai da noiva é representação de Deus, o Pai. E o noivo representa Jesus, de maneira que quando foi feito o acordo para a salvação da sua igreja, muito antes de que Jesus volte em representação ao retorno do noivo, né? A ida do noivo para encontrar a sua noiva. Então a noiva apenas ela espera, aguarda o dia da celebração. Quando ocorreu o pagamento do dote? Jesus pagou o dote muitos milênios antes da sua segunda vinda, quando ele, através do derramamento do seu sangue, demonstrou o quanto amor tinha pela sua igreja e por todos aqueles que ele queria salvar. Então, a garantia do pagamento do dote já foi dado, inclusive, né, dada antes da fundação do mundo, porque desde que eles sabiam o fim da história, desde o começo, eles, eles já tinham feito um acordo de casamento. Olha, teremos uma igreja, essa igrejinha que teria um casal no seu início, Adão e Eva, se afastariam da verdade, eles precisariam criar um plano da salvação. Jesus resgataria essa igreja que, quando ele viesse, já seria um grupo maior, né? O povo de Israel, toda a história dos patriarcas, os 12 filhos de Jacó, representando as 12 tribos de Israel. Então, essa igreja foi resgatada no meio, né, entre as 12 tribos e entre os 12 discípulos, para representar que toda a sua igreja já tinha sido resgatada desde a fundação do mundo. Então, aguarda apenas o quê? E trazendo até os nossos dias. Nós já fomos resgatados, o pagamento pelos nossos pecados já foi feito, estamos aguardando a celebração. Jesus, quando ele voltar, ele não vai voltar para fazer pagamento nenhum, ele não vai lutar contra nenhum inimigo, nem contra Satanás, os seus anjos. Ele apenas chegará como vencedor para, depois do milênio, destruir os anjos, Satanás e todos aqueles que decidirem ficar do lado dele. Então vejam, é muito importante entendermos isso, né, à luz da parábola, porque é, na interpretação escatológica que nós daremos, entenderemos que o foco da parábola será na celebração e não nas bodas, no contrato feito pelo pai e o filho, tá bom? Então, naquela época, as festas do casamento duravam uma semana. Isso já traz uma conotação de que a festa, a celebração das bodas, né, quando a sua igreja foi levada por Jesus para o céu, será pela eternidade. Diferente, né? Uma semana, os convidados comendo e bebendo sob os cuidados dos noivos. Então, os noivos, eles não iam embora, como hoje ocorre. Os casais que se casam, eles vão para uma lua de mel. Naquela época, eles ficavam junto com os convidados, porque a questão familiar, os presentes e a celebração era diferente. Então, muito diferente do que hoje. E talvez haveria alguma ilustração, né, espiritual em relação a esse detalhe também, né? Então, vejamos o que diz Lucas em relação a essa questão das bodas. Vamos tirar alguns pontos muito importantes, tá bom? Lucas 12, 35 a 37 diz o seguinte: é, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Estamos falando da mesma
simbologia da parábola das 10 virgens? Com certeza, né? E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Ou seja, o próprio texto bíblico está nos dizendo de que quando Jesus voltar, ele volta depois de feitas ou realizadas as bodas. O acordo entre o pai e o filho já foi feito, tudo já foi pago. O grande conflito já tem um vencedor, o inimigo já foi expulso do céu, e agora falta apenas o dia da celebração. O que isso diz respeito às nossas preocupações de hoje? Precisamos apenas escolher o lado do vencedor. Não temos dúvida de quem venceu. Para quê? Para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade, vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Então, quem tem a alegria de servir à mesa, os convidados, estou mencionando outra parábola, né? Mas estamos falando da igreja. Quem tem a alegria de servir, de dar todo alimento, bebida, mantimento pela eternidade. E aqui creio que vocês já imaginaram, né? Aquela visão de Ellen White de uma mesa tão comprida, tão longa, que nós não imaginamos, né? Quilométrica, onde Jesus servirá para nós o alimento para nós celebrarmos junto com Ele. Olha, Jesus é tão amoroso que Ele não é, se cansa em servir, né? Então, qual é a mensagem que Lucas 12 está trazendo para nós a respeito do noivo e alguns fatos importantes? Que Jesus volta depois das bodas, tá bom? Então, as bodas ocorrem antes da volta de Jesus. Os servos dele estão esperando por ele. Estamos falando das virgens agora, né? Parafraseando Lucas e Mateus 25. Então, bem-aventurados, felizes são aqueles que velam, vigiam para não dormir. ênfase de várias das parábolas que nós estamos estudando até aqui. Tudo conectado, né? Então, e Jesus vai servir todos os que fazem parte da sua igreja, que estarão lá no céu, na mesa gigantesca que nos aguarda. Então, se as virgens representam a igreja, né? O pai representa o Deus Pai e o noivo representa Jesus. Aqui nós vemos que a celebração será realizada depois da segunda vinda de Jesus. Creio que nesse aspecto não há dúvidas. Talvez a maior parte de vocês estejam pensando, ou ainda existe um pouco de dúvida sobre que o acordo, a aliança, o contrato, que é chamado de bodas, é realizado antes de Jesus voltar, entre o pai e o filho, tá bom? Então, voltemos para a parábola, porém, outra parábola, para que nós façamos uma conexão muito interessante. Você se lembra da parábola das bodas? Já que estamos falando de bodas, vamos trazer uma lição muito interessante para a parábola das 10 virgens. Então, Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Quem fez a realização das bodas? O pai. Esse rei, nós já vimos, é Deus. E quem é seu filho? Jesus. Então, nas bodas, nesta parábola, existem três convites. Dois convites, eles são rejeitados. As pessoas falam seus motivos. Não há motivo, na verdade, para rejeitar o convite de Deus, mas as pessoas fazem isso na parábola e muitas hoje fizeram e farão, tá bom? Rejeitar o convite de Deus para a salvação. Existe, porém, um terceiro convite. Então, os servos convidam e chamam a todos para que possam participar
da celebração das bodas. Versículo 11 e 12. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Nós não falamos deste detalhe intencionalmente quando estudamos esta parábola, porque é melhor falar agora. Qual é o detalhe aqui? O rei entra para verificar se os convidados estão trajados ou vestindo a roupa que ele preparou e mandou entregar com os seus servos. Existe o quê? Uma investigação das pessoas que podem permanecer na celebração e as pessoas que não podem e devem permanecer, tá bom? Então, tem um convite rejeitado e tem um convite aceito. As roupas recebidas do rei são a ênfase desta investigação. Quem aceitou o convite precisa vestir as roupas das bodas. Então, não todos os que são convidados se salvam. Existe aqui o quê? Um grupo de escolhidos dentre os convidados. Então, a investigação é feita para definir quem são os escolhidos e se eles vestem as roupas das bodas. Então, nós sabemos que representam as roupas das bodas, representa a justiça de Cristo que nos habilita para que possamos estar na eternidade ao lado dele. Somente a justiça dele pode cobrir nossa pecaminosidade e transformar nosso caráter. Então, hoje, Jesus está casando-se com a sua noiva. O pai e o filho já selaram o acordo na cruz. Hoje está sendo realizado o que em termos de investigação? O juízo investigativo para determinar o quê? De que existem dentro da igreja, dentro do povo de Deus, um grupo de pessoas que tem reserva de azeite, que quando avaliadas e investigadas, verão se tem ou não tem a justiça de Cristo para cobrir os seus pecados e serem perdoados. Então, tudo isso é muito importante para que nós entendamos em que momento se fecha a porta da graça, qual é a distinção das 5 prudentes e das tolas, e entendamos que hoje estamos vivendo a realidade do juízo investigativo. Jesus hoje está intercedendo por nós e hoje é tempo de fazermos reserva do azeite. Hoje é como se Jesus dissesse ao seu pai, né? Pai, me dê a minha igreja. Eu quero logo estar ao lado dos meus filhos, aqueles que eu resgatei. Eu paguei com o meu sangue. Então, Jesus nos ama tanto que ele está mostrando o seu sangue quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados ao Pai mediante Jesus. Então, essa investigação é ponto-chave para entendermos de que os escolhidos, na verdade, não existe essa predestinação. Fulano entra, ciclano sai. É, só os judeus, só os adventistas, não. A graça maravilhosa de Deus, o convite é para todos, mas dois grupos não aceitam. E dentre os que aceitam, existem alguns que não vestiram as roupas. Vejam essa diferenciação quando nós estamos falando dos crentes ímpios, crentes que não aceitam se revestir com as roupas de Cristo e que representam aquelas 5 virgens que dormirão. Perdão, as 10 dormem, mas sim, representam 5 que não têm azeite em reserva, tá bom? Então, Jesus, quando ele finalizar o juízo investigativo, deixa suas vestes sacerdotais para então assumir a coroa e vir como Miguel resgatar o seu povo. Parafraseando Daniel 12,
12:1, né? No tempo mais difícil. Então, o que representa o vestido de noivas? Para recapitularmos, leiamos o texto bíblico que confirma a nossa afirmação, a justiça de Cristo. Isaías 61:10 diz assim: Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Jesus é o autor da Bíblia completa porque ele inspira os profetas. Que linda conexão, né? Séculos antes, Jesus está revelando ao profeta Isaías o necessário para entendermos a parábola que ele contaria séculos depois. Isso é muito, muito bonito. Voltemos para a parábola, versículo 2 e 3. Vejam, nos detalhes, nós estamos apenas nos primeiros versículos dessa parábola, e quanto ainda nos espera. E 5 delas eram prudentes, e 5 insensatas, imprudentes ou loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Creio que é o melhor momento para entendermos o que é o azeite. É uma simbologia também muito rápida e muito imediata. O azeite era o quê? O combustível para a luz. As lâmpadas daquele tempo eram muito simples. Elas tinham um pedaço de tecido que era molhado no azeite, né, contido numa vasilha, e eles acendiam o fogo e esse tecido umedecido queimava aquele azeite, combustível, para iluminar, né, com o fogo aquele ambiente, um determinado ambiente. Então, isso é representação clara do candelabro no santuário celestial. O azeite era o combustível para ter o fogo, né? O fogo santo e separado por Deus. O Espírito Santo é representado pelo azeite, tá bom? E aqui nós vemos e nós vamos falar de que esse Espírito Santo é necessário para quê? Para que haja luz, para que o noivo possa ser recebido quando ele chegar, tá bom? Mesmo assim, vejamos o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: E respondendo-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós sabemos que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado, e o evangelho será pregado somente quando o Espírito Santo for derramado, eis aqui o segredo para entendermos quando vai ocorrer a segunda vinda de Jesus, tá bom? Então, vamos dar ênfase agora no fato de que todas as virgens tinham azeite, tá bom? Estamos relembrando de que o público-alvo desta parábola é o povo de Deus. Todas pertencem à igreja remanescente, ok? Todas são virgens, todas preservam uma fé pura, confessam uma fé doutrinária pura. Todas têm lâmpadas, todas dão testemunho, todas trabalham, todas conhecem a Bíblia, têm doutrinas preservadas, segundo Apocalipse 12:17, né? No início da espera, todas as lâmpadas estão acesas, enquanto todas aguardam a segunda vinda de Jesus, né? Então estamos falando de quem? Da igreja adventista do sétimo dia, conectando Apocalipse 12:17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, porque o termo advento surgiu pelo simples fato de que nós aguardamos a promessa do segundo advento, a segunda vinda de Jesus. Então, quer dizer que o azeite foi disponibilizado num primeiro momento para todas elas. Por quê? Porque todas as pessoas que pertencem à igreja adventista entregaram um dia sua vida a Cristo e receberam o quê?
uma porção inicial representando a chuva temporã, a chuva que molha o terreno do nosso coração para que comece a gerar frutos. E aí nós vamos ver mais detalhes sobre os talentos, os frutos, na parábola dos talentos, em relação à multiplicação dos dons que ele nos dá. Porém, é necessário para o cumprimento do forte pregão, né, do evangelho ser levado ao mundo inteiro, para que as pessoas abandonem Babilônia, a mentira, a confusão, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, por isso que Zacarias diz, né, somente pelo meu Espírito que nós poderemos o quê? Vencer e trazer a verdade se propagando para um mundo em escuridão. Então, todas são adventistas, porque todas esperam noivo, todas são puras, todas tentam pelo menos guardar no seu corpo doutrinário os 10 mandamentos, porém todas dormem. Dentre as semelhanças, todas dormem. Isso quer dizer que, mesmo nós que estamos estudando a Bíblia, mesmo nós que estamos estudando a parábola das 10 virgens, que aguardamos o dia, estudamos Daniel, Apocalipse, Santuário, vamos dormir. Isso é tremendo, né? Isso é delicado, isso fala muito a nossa condição humana. Então, todas se entregaram a Jesus, porém todas, e nós vamos indagar muito aqui, né? Quais os motivos que nos levam a dormir? Eu vou citar aqui duas ilustrações, talvez, do que pode nos levar a dormir. É, principalmente, quem está ativo, quem está trabalhando na vinha pelo Senhor, tem menos chance de dormir. Não estou dizendo que não vão dormir, tá? Então, quem está trabalhando pelo Senhor está com os olhos abertos, colhendo as uvas, está manuseando, está trabalhando. Porém, outra possibilidade é que Jesus demore, e ele vai demorar mesmo. E a terceira possibilidade é que o amor de muitos se esfriando no mundo dos ímpios, e também o nosso amor, né? Não estamos cuidando com assim da maneira como surgiu a nossa entrega e nossa devoção a Jesus, né? Quando nós nos batizamos, talvez esse amor se esfrie à medida que mais coisas terríveis, a moralidade for caindo, a realidade, cumprimento de Mateus 24, né? O amor de muitos se esfriará, seja o outro dos motivos que leve a muitos de nós dormirmos. A todos, errado, né? Não são muitos de nós. Todos nós dormiremos. Profetizado aqui na parábola das 10 virgens. Então, qual é o aspecto que diferencia uma das outras? Leiamos Mateus 25, 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Elas se parecem em tudo, mas a única diferença é que as prudentes, elas têm azeite reserva. E há um detalhe que passa também desapercebido, aonde está contido esse azeite reserva? A única diferença está na quantidade, na reserva, porém, essa palavrinha aqui, né? Elas levam mais vasilhas, as prudentes. Esta é a única diferença visível entre umas com as outras, porque o azeite está contido nas vasilhas. E as vasilhas daquela época, né, eram no formato arredondado, né, um pouco, e elas tinham um pescoço um pouco mais fino, delicado, para que pudesse passar o tecido. Então, era um objeto que, para ser levado, era visível. Não podia ser facilmente escondido, tá bom? Então, perdão, na parábola se dá a entender claramente de que existe a noção de vermos dentre a igreja que a reserva está fazendo diferença antes da chegada do noivo. Ou seja, o preparo. E aí nós vamos ver mais detalhes sobre essa questão dos talentos, na parábola dos talentos, tá bom?
A reserva é feita quando? Antes do fim do tempo de graça, antes de que Jesus volte. Então, a reserva é feita agora. Se nós estamos, se nós sabemos que vamos dormir, porém sabemos que precisamos fazer reserva, precisamos fazer o que então? Desenvolver nossos talentos, nossos dons, trabalharmos pelo Senhor, darmos estudo bíblico, compartilhar, ajudar o pobre, o necessitado, pregar o evangelho, pregar nas igrejas, dar estudo bíblico, dar classe bíblica, passar a lição da escola sabatina, ensinar, fazer um trabalho voluntário e tantas coisas que nos permitem o quê? Testemunhar, sermos luzes, porque podemos ter certeza em Cristo Jesus e pelos méritos dele, que temos um pouquinho de azeite que nos permite iluminar o mundo. Por isso que nós precisamos o quê? Pedir diariamente pela bênção do Espírito Santo a cada dia na nossa vida. Por quê? Porque já adquirimos um pouco na chuva temporada esse Espírito, né? Então, um detalhe importante é que somente fica evidente a diferença entre as 10 quando surge o grito. E nós vamos entender o que representa esse grito, quem dá o grito, se é uma fonte divina, se é uma fonte humana, no próximo estudo, tá bom? Nós estamos dividindo em duas partes o nosso estudo de hoje. Então, e nós vamos falar de que esse aviso gera uma crise, gera o desenvolvimento de todos os últimos sinais antes da vinda de Jesus. Dessa forma, e resumindo o que eu estou dizendo, né? É na crise que nós vemos se nós fizemos ou não reserva do Espírito Santo, do azeite. É ali que aparece a diferença. Embora, como eu estava dizendo, né? Antes de chegarem à casa da noiva, já era visível que algumas, as 5 prudentes, tinham objetos ou vasilhas a mais. Então, imaginem vocês, né? Elas esperando, elas se dirigindo à casa da noiva, elas conversando. Qual poderia ter sido o diálogo entre elas? Todas são da igreja, têm azeite, todas esperam o noivo, todas são adventistas. Por que vocês estão levando essas vasilhas? Como assim? Você está achando que você vai ficar a noite, a madrugada toda? Ah, porque as prudentes respondendo, né? Porque eu acho que o noivo pode demorar. Mas para a festa do noivo, não temos o costume de levar objetos que são desnecessários na celebração. E geralmente o noivo não atrasa. As pessoas cumprem com sua palavra e seus compromissos de horário. Porém, as prudentes, elas não estão preocupadas com os protocolos, com as aparências, com o fato de carregar um pouco mais algum objeto que possa trazer desconforto visual. As prudentes, elas estão preocupadas com o noivo. Elas estão preocupadas com a possibilidade de demora. E aqui acho que surge algo muito interessante, né? Se esta parábola tem uma aplicação escatológica final, e nós vamos ver na semana que vem de que existem 3 aplicações para, entendermos em que momento e para quem é falado esta parábola. Se a celebração vai ocorrer quando Jesus voltar, e a geração que vai esperar Jesus é representado pelas virgens que dormem por todas as que dormem, e as 5 prudentes e as imprudentes, e elas estudaram a parábola das 10 virgens, quer dizer que todas elas sabem que vão dormir, mas mesmo assim, 5 delas não fazem provisão extra para terem luz quando Jesus voltar. 5 delas estudaram e estão fazendo provisão. Então, a demora já foi profetizada em Mateus, nas parábolas, em Lucas, Paulo já falou, Apocalipse já falou. Nós já vimos que a demora é repetidamente demonstrada em todas as parábolas. Então,
Nós que estamos na fase da espera e sabemos que todas nós vamos dormir, é uma questão apenas de quê? De escolha. Faremos ou não faremos provisão? As prudentes estão preocupadas com o noivo. Como nós dizemos, né? Se estamos na fase da igreja de Laodiceia, e Laodiceia é cega, pobre, nua, miserável, né? Qual o motivo pelo qual ela é isso tudo? Nós demos a resposta lendo o próprio texto bíblico de Apocalipse 3. Porque Jesus está batendo a porta e ele está fora do nosso coração. Então, hoje é tempo de que ele entre, e entrando o Espírito Santo toma posse de nós, ele inicia um processo de transformação da nossa vida, um tempo de reserva e de preparo para que nós possamos estarmos preparados. Então, as 10 conhecem sobre a profecia, sabem sobre o santuário, algumas conhecem um pouco mais do que outras, ou tudo bem, mas isso não é problema para o plano da salvação. Mas o fato é que é uma questão de escolha, não é? Vejamos o versículo seguinte, indo para o fim da nossa primeira parte, tá bom? E tardando, demorando o esposo, tosquejaram todas e adormeceram. Querem ver outros textos bíblicos de que onde Jesus enfatiza a demora dele? Mateus 24:48. Mas se aquele servo mau disser em seu coração, no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Por que que ele disse isso? Ele usa argumentos lógicos humanos, ele vê de que são muitas gerações que já aguardam a segunda vinda de Jesus e muitas gerações já se foram. As promessas de Jesus parece que demoram em se cumprir, as guerras sempre ocorreram, os terremotos, os problemas, as calamidades. E quando isso vai ter fim, né? Então, há motivos para entendermos que Jesus está demorando? Com certeza. Mateus 25:19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Muito tempo depois significa o quê? Demora. Os talentos, né, são reconhecidos depois da demora do retorno do dono da vinha. Na parábola dos lavradores, né, na hora undécima, é porque a meia-noite está sendo muito demorada para chegar, né, o retorno do noivo. Então, o comum denominador das parábolas é a demora. O ladrão da noite, ele não vai chegar logo que o sol se põe, ele chega tarde da noite, na madrugada, no momento em que menos é esperado, né? É, e de fato Jesus está demorando para voltar ou não? Quantos dos sinais de Mateus 24 já ocorreram no passado? 1888 foi um bom ano para Jesus ter voltado. Havia guerras, rumores de guerras. Estados Unidos estava se unindo estavam formulando leis dominicais naquela época. Leão 13 estava em cena, tratando as questões sociais. A pregação do evangelho, né, na mensagem do primeiro anjo, a justificação pela fé, tinha todas as chances e poder do Espírito Santo disponíveis para ser o evangelho pregado a todo mundo, e Jesus não veio. 1844, houve possibilidade? Não real, porém o aviso foi dado, muitas pessoas aguardaram a Jesus voltar e o desapontamento ocorreu. Do nosso ponto de vista, temos vários argumentos para dizer que Jesus está demorando para voltar. E não estamos falando só a nossa geração, estamos falando uma análise histórica de tudo que já ocorreu, né? Queda de estrelas, meteoritos, o Sol e a Lua se escureceram, terremotos de Lisboa e tantos outros fenômenos. Talvez uma outra pergunta que não quer calar: se Jesus está demorando de fato para voltar, estamos dormidos hoje ou estamos acordados? Qual é a nossa condição hoje? Estamos vigilando? Estamos fazendo reserva? Ou já nos dormimos sem ter feito a reserva? Se no plano da salvação o juízo investigativo está acontecendo e
o juízo começou pelos mortos, e é bem provável que os mortos já tenham sido julgados. A investigação das roupas, né, das bodas já está em curso, e o juízo dos vivos já começou. E se o nosso nome já foi avaliado, já passou, temos ou não risco de já estarmos na situação de permanecermos dormidos? Por isso, nós podemos dizer que o tempo que nós estamos vivendo é solene. Nós não fazemos ideia que essa demora tem duas situações. Uma boa, que é a misericórdia e a longanimidade de Deus se manifestando para todos, e uma ruim é que nós podemos menosprezar esses atributos divinos e permanecermos na nossa mornidão, e estamos hoje cochilando, a ponto de dormir ou quase dormindo, e tomara que alguns de nós não roncando. É triste dizer, mas é a realidade dos dois grupos, os bons e os maus, o trigo e o joio, se repete a porta estreita, a porta larga. E no caso das 10 virgens, se repete o fato de que dentro do povo de Deus haverão pessoas que não farão reserva, mesmo sabendo que é profetizado, que é bom e conveniente fazermos reserva. Então, é com esse comentário que eu encerro nosso estudo por agora, fazendo o convite. Se você sabe o que vai acontecer, se você sabe que vai dormir, porém, se você sabe que para que você esteja preparado para o dia em que o noivo voltar, você precisa ter reserva azeite em quantidade maior, não se preocupe com os protocolos, com o que os outros vão dizer, se você está empregando ou não seus recursos, seus talentos. Se a gente for falar da realidade da pregação do evangelho hoje, está sendo com intensidade? Creio que não. E por quê? Porque nem muitos de nós devolvemos sequer o dízimo, mesmo no meio adventista. E se nós não devolvemos o dízimo, como nós queremos que a pregação do evangelho feita pelos obreiros, pelos levitas, que precisam de dedicação exclusiva, né? E nós poderíamos dizer, né, o dízimo, devolver o dízimo salva alguém? Não salva, mas pode ser que seja a prova de que aquela pessoa já está salva. Porque se Jesus não é dono do meu coração, ele não poderá ser dono dos meus tesouros. Quantos lugares o evangelho poderia crescer e avançar de maneira mais intensa se houvesse mais obreiros bíblicos, mais pastores? E se todos os membros da igreja adventista devolvessem o dízimo, como seria essa realidade? E mesmo, né, imagine a situação onde não faltasse dinheiro, mas mesmo assim faltassem obreiros, talvez muitos de nós com o coração completamente entregue a Jesus, inclusive abandonaríamos os nossos trabalhos, os nossos afazeres para sair, para trabalhar na vinha, porque temos, entre aspas, pressa para que Jesus volte logo. Por toda essa realidade que eu resumi, não julgando ninguém, mas de maneira geral, vendo a nossa realidade, podemos dizer que Deus ainda é misericordioso conosco. Mas haverá um tempo limite para terminar de fazer a reserva, ou repetidamente escolher não fazer a reserva. Que Deus nos perdoe, que Deus nos abençoe. Nós conhecemos a história, o fim desde o começo, e que nós não sejamos as virgens que são representadas por aqueles que não farão reserva. Não perca a nossa segunda parte do nosso estudo. Nós veremos o que representa o grito, como ocorrerá o fechamento da porta da graça, por que elas buscam acender as lâmpadas e ter luz, mesmo quando a porta se fecha. Pense nisso até o nosso próximo estudo. E as 5 que não fizeram reserva encontram azeite em outro lugar e em outra fonte. Existe possibilidade de encontrar azeite em outro lugar? Ainda temos muita simbologia para
para falar e entender baseado no fundamento e na simbologia que estabelecemos até aqui. Que Deus nos abençoe para que não percamos o desejo de estudar a palavra de Deus e que peçamos dia após dia o Espírito Santo na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, Santo Pai, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, mais uma vez pelas palavras de Cristo. Em primeiro lugar, porque ele já resgatou a tua igreja, a cada um de nós. O acordo do casamento já foi feito desde a fundação do mundo. Obrigado, Pai, porque na cruz do Calvário, com muita dor e sofrimento, Jesus morreu por nós, e com muita dor e sofrimento, o Senhor viu o seu filho sofrendo pelos nossos pecados, pela nossa negligência, pela nossa teimosia e mornidão. Pedimos perdão, Senhor, que teu Santo Espírito continue falando no nosso coração, que não menosprezemos o tempo que nós vivemos e que estejamos atentos a essa investigação que está sendo feita em relação às nossas vidas. O Senhor é justo, é compassivo, é misericordioso e amoroso. E sabemos que quando isso acontecer, que pela tua graça e misericórdia nós estejamos aprovados, Senhor. Abençoe cada um dos que estão aqui ouvindo tua voz, tua palavra, os que ouvirem a gravação, que tudo, todo propósito teu na nossa vida se cumpra pelo teu poder e pelo teu amor. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.